Né? E para isso, não podemos aceitar, por exemplo, que haja uma lei que diz que o professor de ensino superior está dispensado do ponto e o professor do ensino técnico não está dispensado do ponto. Como se o professor fosse o fujão. Tá? Não, se não tiver o ponto, o cara força, vai procurar, você não acha. Né? Eu não sei o que acontece em São João, né? Vocês acham os professores aqui quando procuram? Os alunos? Acham que bom, então o professor não é fujão. Certo? O professor está lá dentro do seu horário, tá? Ele está lá. Não precisa do ponto para dizer. Bom, na USP, o meu orientador, professor, doutor, titular, não sei o quê, ele falou, olha, tem gente aqui que você encontra trabalhando mais de 40 horas por semana. Eu chego de sábado aqui, tem um professor tendo uma reunião, tem outro, e não tem ponto, ninguém liga para o ponto. Certo? Eles têm que assinar, eles assinam o ponto da USP. Tá? Eles assinam o ponto, mas você vai lá, eu estou falando da fé, tá? Eu faço doutorado da fé. Eu vou lá, você encontra o professor. Que dia que eu encontro? Tal dia de tarde, mas tal dia de tarde. Se ele não veio, ele foi no congresso, ele foi. Não precisa de ponto. Nesse sentido. Certo? Professor não é fujão. Isso nós temos que pedir. Já foi pedido no encaminhamento na última Assembleia, volto a colocar isso, porque o ano passado, para mim, perdemos uma chance. Foi falado para Brasília, São Paulo falou para Brasília, tá? De chegar e falar, não dá mais para dar com a Haddad, que ele falou, olha, financeiro não é comigo, é com ele pode. E não financeiro é com você, é. Então é o seguinte, não queremos essa distinção. Essa distinção coloca a gente, o professor da universidade precisa de ponto, porque ele é um intelectual, ele é capaz de se autodisciplinar. Já do IFE não. É. Não prendeu o cara ali, ele rocha. Então, esse tipo de coisa é inaceitável. E é bem dentro da linha do que o Toninho falou. Certo? Então esse encaminhamento, particularmente com relação ao ponto, a gente repete para que vá para Brasília mesmo. Certo? Mas tem outros, obviamente. Senhor André. Pessoal, só antes que comece vários encaminhamentos, para os novos, né, para a gente que ainda vai ficar muito tempo na escola. Ontem em São Paulo aprovaram, puseram em votação, jogaram Maquiavel no lixo, anos de história de guerra. Ou seja, colocar em votação que nós estamos cansados da luta. Então, não vamos pôr em votação, eu peço. Se tiver que a maioria quiser, a gente põe em votação. Mas daqui para frente, não coloque em votação mais. Governo, nós estamos cansados. Talvez semana que vem a gente pare. Para que então continuar em greve? Vamos parar, né? Tá bom? Você já viu a Argentina aos 44 do segundo tempo perdendo de 1 a 0 desistir? Eles vão lá e catimbam, ainda viram o jogo aos 48. Então não pode votar essas coisas. Professor? Eu acho que o encaminhamento tem que ser na linha mesmo, o professor Barines falou. Né? Veio uma diretora do Andes semana passada aqui, e agora que eles estão conhecendo o IFE, que é Instituto Federal, às vezes é importante ter alguém de IFE lá dentro para eles conhecerem. E eles estão agora sensibilizados em que eles têm que lutar por uma carreira única. Então, o que a gente conversou naquele dia, é que a gente tem que ter uma carreira de professor federal, como o policial federal. Não várias carreiras de docente. Uma carreira de docente federal. Nós temos um docente federal. Não importa se ele atua no IFE, na universidade, no colégio militar, no colégio Dom Pedro II. É professor federal. E ponto. E lutar para que talvez nós institutos, né, como acho que foi citado aí, que eles notaram que fizeram erro, então que conserte esse erro nos transformando em Universidade Tecnológica Federal igual ao Paraná. Falei do ponto, né? Do ponto também. Em cima do colega, eu sei que é um sonho, mas a gente tinha que lutar não só professor federal, mas servidor da educação federal e tentar unir todos, não é difícil. Apareceu o ProIFES, né, que vai morrer, o Adfest em Guarulhos também vai morrer. Agora estão falando que apareceu um sindicato docente lá na Paraíba. É uma pena. Então vai dividindo. Então eu acho que a gente tinha que ser servidor da educação federal. Não é um sonho. Vamos ver se um dia a gente... Pode já pegar o microfone, tá? Um encaminhamento que eu gostaria que levasse para Brasília é sobre as 30 horas dos administrativos. É uma vergonha a gente estar recebendo 8 horas de incentivo, sendo que tem um decreto que nos ampara para poder trabalhar 6 horas. Isso é um dos encaminhamentos da nossa Assembleia, até dos administrativos semana passada.
O caminhamento pode ser feito, mas deixa eu fazer um comentário. O que Brasília vai dizer é que as 30 horas existem, está no decreto, tem muito instituto que aplica. O de vocês não aplica. Né? Se chegar o nosso instituto lá. Tá? Mas o problema é o ato discricionário, né? Deveria regulamentar. Essa é uma regulamentação que aplique para a gente. Então, nesse caso, seria obrigatório, porque existe para assistentes sociais uma lei, né? Que existisse para os administrativos de forma geral. E também não é cumprido. Nós temos uma ação na justiça justamente para isso. Bom, eu tenho dois encaminhamentos, uma das 30 horas e a outra da relação do ponto. Bom, vocês, professores, estão solicitando, aqui eu cheguei agora no banheiro, que não se passe ponto como é feito nas universidades, né? Então, nós, administrativos, nós já conversamos sobre isso lá do Campo São Paulo e nós também não queremos passar o ponto, nenhuma vez. Por quê? Não é porque os docentes, tá? Não é porque os docentes é em cima de uma lei, não em cima de um decreto. O doutor César pode até me ajudar depois, tá? A pesquisar isso aí, mas eu já li. Tem uma lei lá que diz que o registro de ponto, né, nas universidades, no instituto, pode ser eletrônico ou escrever no caderno ou um outro que eu não lembro. Ou seja, tem 3 possibilidades. Por que tem que ter esse maldito ponto eletrônico nos institutos federais? Nós não somos crianças, certo? Nós somos adultos responsáveis. Não é passando o ponto que vai dizer o quanto eu produzi, eu trabalhei, eu fui responsável na escola. Então, nós, administrativos, também não queremos passar o ponto, não somente uma vez, nem entrada nem saída. A questão das 30 horas, outra discussão que eu levei para os colegas. Deixar de ser um ato discricionário para ser um ato vinculado. O que é um ato vinculado? O doutor César está aqui, de vez em quando eu dou uma de advogada. É obrigatório, tem que ser cumprido. Discricionário tá, ou não. Né? Fica à mercê da vontade, da boa vontade, do bom senso do gestor. Mas que ele passe a ser as 30 horas, como é para os enfermeiros, como é para os assistentes sociais. Entrar na nossa carreira, que nós administrativos trabalhamos somente 30 horas. É uma das lutas que nós vamos ter que ter daqui para frente. Tá bom? São essas duas coisas. Esse encaminhamento, isso não o encaminhamento é para ata, mas é importante ressaltar o seguinte, tá? São Paulo, para quem não sabe, foi o primeiro Cefet, né, a colocar ponto eletrônico no Brasil, em 1997. Eu me lembro que esse foi o primeiro episódio que começou a me atingir. Eu fiquei com uma depressão em 1999, eu tive que se afastar de 6 meses, mas a separação do médico com o técnico, mais o ponto eletrônico, aquele ponto para mim foi muito simbólico, porque eu tinha escolhido alguma coisa para a minha vida, justamente que fosse compatível com a minha personalidade, certo? E o ponto eletrônico é o símbolo daquilo que não era compatível com a minha personalidade. Quando eu entrei em 90, então aquele sistema de liberdade, no sentido, estou aqui, estou assinando. Tem um inspetor me controlando de qualquer maneira, mas eu nem ligava para o inspetor. Levei falta muitas vezes porque tem numa classe X a aula que deveria ser dada da classe Y. E depois tinha que provar que dei aula para receber e tudo mais. Isso aconteceu, tudo bem. Agora, a hora que eu cheguei em 1997, encarei aquele bicho na minha frente, certo? Foi terrível, né? Eu me senti muito mal. Agora, por que então nós não podemos fazer o que a Lúcia falou? Isso é interno, nós podemos. Existe uma lenda de São Paulo, existe uma pressão da CGU, é verdade. Só que o que nós temos que fazer? Primeiro, tá? E para pedir aos gestores, que nós queremos o ponto, e aí tem que ser o gestor maior, para que ele dele manda para todos os outros, certo? Porque senão eu sei o que acontece. O gestor maior chega, você quer, da sua unidade, colocar o ponto? Pode colocar, mas olha, cuidado com as consequências. Começa até essa. Então tem que vir do gestor maior e emanar para os gestores, os diretores de campo. Tá? Nós somos uma instituição de ensino, nós somos uma instituição de educação. Tá? Não ao ponto eletrônico. É um símbolo importante. A gente também é motivado ou desmotivado por símbolos. Certa natureza humana. Certo? E aí eu digo, ponto sério.
Uma assinatura séria. A pessoa que não está no seu lugar, o professor que não está dando a aula que devia estar dando e assinar, esse cara tem que ser processado. Esse cara tem que ser expurgado da categoria. Eu não quero defender uma categoria que se comporta assim. E eu sei que algumas pessoas podem se comportar. Aí nós temos que olhar muito corretamente para isso. Porque a partir do momento que nós temos mais liberdade, nós temos que ter mais responsabilidade nesse sentido. E eu defendo muito isso. Dê a liberdade, dê a oportunidade que as pessoas se comprometem. É assim que ocorre nos países mais desenvolvidos do mundo. Nós no Brasil, isso não é só o Serviço Público Federal. Nós não confiamos nas pessoas. As pessoas, quando podem, sempre vão pelos seus interesses pessoais, que são os mais mesquinhos. Não existe o interesse pessoal de ajudar o outro. Não existe alguém que faça algo para o outro sem querer algo em troca. Isso é da nossa cultura. Porque o interesse pessoal pode ser o meu interesse. Por que eu tenho que me satisfazer só quando o meu semelhante sofre? Eu não posso me satisfazer com o sucesso do meu semelhante. Porque é isso que a gente põe na nossa cabeça. Nós temos que atirar isso. E só quem pode tirar isso para mim, desculpem, é o educador. É por isso que eu defendo a prioridade da educação, mas a prioridade em todos os sentidos. E a responsabilidade. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem que trabalhar junto, internamente, principalmente. Podemos colocar isso em ata, Lúcia? Podemos colocar isso em ata? Devemos, vamos mandar para Brasília. Mas nós temos um problema em São Paulo que eu vou dizer. E ele veio do Espírito Santo. Alguém veio de outro lugar? Você veio de onde? Minas. Alguém veio de outro lugar? Vocês do Espírito Santo em Minas são tratados da mesma maneira como são tratados em São Paulo? É diferente. Tá. Onde você sente que há mais desconfiança sobre o seu trabalho? No Espírito Santo ou em São Paulo? Não é. É só a questão do ponto? É. Eu digo pela minha unidade. É a questão de desconfiança, sim. De pessoa que já na minha frente. Se eu tirar esse ponto daqui, o professor não vai dar aula, o administrativo vai para o shopping. Eu já ouvi isso. Gente, nesse assunto eu queria só pedir desculpa a vocês e já convidar o pessoal de Picuí. A gente tem que ir. Se a gente sair daqui agora, meia-noite estaremos em casa. Palmas ao pessoal de Picuí. Dá um abraço, bom final de semana e até a próxima. Deus quiser. Pessoal, antes de Birigui, eu não conheço o César Brod, mas ele é aquele cara que eu vi nos jornais que pediram o ponto, a cortar o ponto, e ele se demitiu lá do Ministério do CCI. Da MCTI, não é? Ou MPOG? Do MPOG? Então eu gostaria de pedir, se vocês acharem que merece, que o Senazete de São Paulo faça uma moção de apoio, entregando para onde ele era, né, lutado, e também encaminhar para ele, se vocês... De moção de apoio, porque ele, em vez de cortar o ponto, ele falou, olha, já estou fazendo muita coisa que eu não posso nem almoçar com a minha mãe no domingo e falar para ela que eu tenho feito. Agora, se eu cortar o ponto do servidor, eu não vou ir na casa dela mais. Alguém é contra esse encaminhamento? E só dizer também, isso aí também é uma coisa que Birigui também, nós conseguimos, assim, ó, triplicar os nossos filiados no sindicato. Nós éramos 7, agora já fomos para 21. O presidente da seção São Paulo, que assina o cheque, tá? Agradece encarecidamente. Ainda mais com o custo da greve. Não, esse aspecto no computador. Bem, olha, a Assembleia continua, tá? Nós vamos ter mais encaminhamentos. Tá? E tem o caso do Conselho Superior, que é até bom o professor César estar aqui acompanhar isso, porque isso pode dar pano para manga. Tem mais algum encaminhamento? Eu acho importante a gente colocar, certo, para o Senazete já em Brasília, né? Para que se preocupe com os pontos de pauta não financeiros, todos eles, que estão na pauta. Porque uma coisa que acontece em Brasília, às vezes você leva um ponto novo e eles argumentam o seguinte, mas não está na nossa pauta, nós não podemos discutir com o governo agora. Mas tem muitos pontos na pauta de democratização do IFE, de melhoria de ensino. Esses pontos, de repente, podem avançar agora, certo? Então, para focar nesses pontos, para ver se a gente consegue dar até um pouco de satisfação para a comunidade,
Porque às vezes eles chegam no final de uma greve e vêm cobrar. Além de salário, o que mudou? Porque as pessoas veem aquela pauta com 30 itens, tá? Melhoria, não sei o que, laboratórios, biblioteca, não sei o que, tal, isso, e depois eles vêm perguntar, certo? Além de salário, o que mais vocês conseguiram para a educação? Então é bom que às vezes se consiga alguma coisa, né? Essa coisa dos 10% do PIB, por exemplo, eu acho que é um avanço, parece que a coisa está saindo, está indo por esse nível, deve demorando, né? Mas eu acho que vamos chegar lá. Tá? E foi muito pedido, muita greve, né? E juntos aí, movimentos de servidores e movimentos de alunos. Certo? Então esses pontos que não são financeiros no sentido diretamente do nosso limite, eles chegou o momento de serem ressaltados. Né? Vem cá. Não, eu só fiz uma pergunta, porque a gente tem feito essa assembleia, também está sendo formal, assim, eu queria fazer uma pergunta, eu queria um caminhamento. Eu não sabia em que momento que eu poderia fazer. A gente está percebendo, que está acompanhando, que as categorias estão abatendo 15% ao ano. Né? Uns ela fala 5 ao ano, tudo, mas a soma está dando. É juro composto. Não, mas é que cada um ela fala de uma forma de ajuste. Então, eu queria saber, assim, da gente manter a greve, se é para ajudar mais alguma categoria, ou se a gente tem chance de aumentar mais alguma coisa. É isso que eu queria saber. Olha, eu vou te dizer o seguinte, pelo que eu já disse isso, né? Não sei se você estava aí, mas com a entrada da FASUBRA, a saída da FASUBRA, né? A volta da FASUBRA, certo? Às atividades, sendo que a FASUBRA representa aproximadamente 80 e tantos, 90% dos servidores administrativos, certo? Eu vejo com dificuldades, certo? Eu vejo mais fácil, dos meus perto de 130 baixar para 80 quilos, certo? Nos próximos 3 meses, do que vocês conseguirem 1/100 a mais no sentido financeiro. A não ser que ela resolva dar para todas as categorias. Eu fiquei tão contente com a greve organizada que vocês fizeram, categorias administrativas, que eu vou subir o 15, tanto para 18. Agora, né, como o Sinasef ainda está na mesa, né, foi por isso que a gente fala, bater em algumas coisas em termos de condições de trabalho, certo? Que não são econômicas, certo? Agora, o impossível não existe, tá? O Sinasef vai continuar batendo nessa parte econômica, certo? Não pode deixar de bater, mas é a hora de começar a focar nessa outra parte por conta disso. Falei, a FASUBRA é o sindicato da carreira dos administrativos que congrega, né, 90%. Agora, não me entendam mal administrativos de São João da Boa Vista. Você já tem o pessoal da ANDES aqui, que trabalha muito bem, mas tem, às vezes, quando eu falei isso em outras unidades, mas então é melhor a gente ir para a FASUBRA. Falei, não, a coisa não funciona assim. Por quê? Porque o sindicato tem 2 vertentes de luta. A vertente externa, que se manifesta num momento como esse, e a vertente interna. E nós temos tantos problemas internos, e sinceramente, né, uma unidade da FASUBRA aqui, né, em algumas, não viria trabalhar com os nossos problemas internos. Muito difícil. Já a unidade do Sinasef, nós tentamos, inclusive, trabalhar com problemas internos no sentido sistêmico, ou seja, todos os institutos têm esse problema interno, o Sinasef trabalha nacionalmente. É que nós em São Paulo, né, e eu sinto em dizer isso, temos alguns problemas a mais internos. Tá? Aliás, no interior, às vezes a gente não encontra esses problemas, como por exemplo, o próprio ponto eletrônico, tem unidades que está lá, o pessoal assinando, todo mundo se sente bem, certo? Não sente que está sendo controlado com desconfiança, mas vai chegar. Vocês aqui em São João, ponto eletrônico, né?